de esplendor, aonde a mensagem de Jesus possa tocar cada coração. E tocando o nosso coração, possamos cada um de nós receber as energias do Pai Maior que se encontra aqui, a espiritualidade maior e Jesus. Pedindo a Ele, então, que derrame as bênçãos da paz em nossos corações, as bênçãos do consolo, as bênçãos da alegria nos momentos de dificuldade, as bênçãos, Senhor, da renovação íntima que todos nós precisamos, que muitas vezes procuramos Jesus, mas não sabemos como procurá-lo, porque temos a dificuldade de nos conectarmos com o Pai Maior. Então pedimos que Ele nos auxilie para que neste momento possamos fazer esta conexão com o mais alto, com o amor que está no ar, que está no nosso ambiente. Obrigada, Senhor, e te pedimos pelo nosso amigo que irá fazer a palestra, que ele possa levar a mensagem de Jesus a todos os corações aqui presentes. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Então convidamos o Dalto, Dalto Filho. Ele diz que ele é Dalto o Alto. Ele vem de Caxias, da Sociedade Espírita Jesus de Nazaré. Isso mesmo. Fique à vontade. Tá jóia. Com o tema de hoje, de alma desperta. De alma desperta. Obrigado. Então, boa noite a todos, mais uma vez. Sejam bem-vindos a essa casa acolhedora. Eu sempre digo que tem dois tipos de casa espírita. Aquela que nos recebem bem e aquela que nos recebe muito bem. Ou aquelas que a gente se sente bem, ou aquelas que a gente se sente muito bem. Então digo assim que aqui é a primeira vez que estou, a convite, muito obrigado, Rosane. E eu me senti muito bem e fui muito bem acolhido. Muito obrigado. O tema da noite de hoje, que me toca, ele se chama de alma desperta. Esse tema, ela é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Ele se encontra nesse livro, Vinha de Luz. Esse livro, ele traz trechos, seja das cartas de Paulo ou do próprio Evangelho, no qual Emmanuel, com a sua imensa sabedoria, a sua bagagem, ele traz para nós conceitos, conhecimentos e esclarecimentos. Então, a partir disso, eu farei hoje a exposição doutrinária. Quem tiver oportunidade, caso tenha aqui também na livraria, eu já vi que tem, eu recomendo muito fortemente a compra e a leitura desse livro. É um livro de cabeceira. Bom, vamos lá. Esse trecho, Paulo, ele manda uma carta a um de seus seguidores, chamado Timóteo. Então ele diz assim para o Timóteo: por isso lembro, desperte o dom de Deus que existe em ti. Então essa foi a recomendação que Paulo fez a Timóteo. E com base nessa recomendação, nós vamos aqui analisar alguns pontos dos comentários que Emmanuel fez. Mas antes disso, é necessário a gente esclarecer uma coisa, Ele fala despertar. Então é necessário que a gente entenda o sentido dessa palavra despertar. O que é o despertar? Despertar é tirar alguém do sono, é tirar alguém daquele estado de dormência ou anestesia.
e deixar ele atento e desperto em relação a algo. Então, esse é o sentido da palavra despertar. E por isso, meus amigos, Paulo convidava Timóteo a estar sempre desperto, com a sua alma desperta. E dessa forma, inicia Emmanuel. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. Aqui se faz uma observação muito interessante. Ele fala de nós ficarmos presos, perdidos de forma indefinida nas sombras primitivistas. O que é isso, meus amigos? Todos nós fomos criados iguais. Deus não criou privilegiados ou menos afortunados. Todos nós fomos criados de forma idêntica, igual, e a todos nós nos foi dado uma centelha, uma fagulha e uma razão para que nós iniciássemos a nossa marcha em direção à perfeição. Porque todos nós um dia seremos perfeitos. Uma perfeição relativa, porque a absoluta, ela é do Pai, ela é do Criador. Mas nós seremos um dia também espíritos perfeitos. E é por isso que quanto antes nós nos despertarmos desses nossos impulsos primitivos, dessa coisa que todos nós carregamos, mais cedo nós também nos ascenderemos. Teremos a nossa ascensão em direção ao nosso Pai. Todos nós um dia chegaremos. Felizes são aqueles que se despertam antes, que inicia mais cedo a sua jornada e que tem consciência disso. Aqui é muito interessante porque vale muito lembrar que Paulo, quem conhece a história de Paulo de Tarso? Todos conhecem? Bom, muito rapidamente, de forma resumida, Paulo de Tarso, antes de se chamar Paulo, ele era o Saulo de Tarso, ele era um ferrenho perseguidor de cristãos. Então, aqueles impulsos primitivistas dele jogou muitos cristãos, condenou muitos cristãos à morte, inclusive o irmão da sua amada. Mas eu não vou dar spoiler, porque para quem quiser saber, e quem não conhece e quiser saber dessa história, é outro livro que eu recomendo muito fortemente. Aqui conta a história. Mas Paulo, quando ele chegou, ele foi perseguir Ananias. E quando ele chegou nas portas de Damasco, o Cristo apareceu para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo, diante daquela luz, daquela vibração, ele caiu de joelhos e disse: Senhor, o que queres de mim? A partir disso, Saulo se converteu em Paulo e se tornou um dos maiores divulgadores da Boa Nova do Cristo. Ou seja, ele se despertou. Ele se despertou daqueles impulsos primitivistas que ele já trazia de outras encarnações. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Mais uma vez, entender o que é cristalizar, gente. Cristalizar é algo que fica impregnado, é algo que fica solidificado, estagnado. Então ele está dizendo que a gente passa as encarnações e nós não regredimos, mas às vezes a gente evolui muito pouco. Porque mesmo nós estando aqui, nós trazemos as nossas reminiscências passadas. Lá no plano espiritual, nós fazemos o nosso planejamento reencarnatório, já colocando ali todas as nossas ações, as nossas, na verdade, colocando um roteiro, do que nós precisamos passar para nos melhorarmos. E toda a reencarnação ela é feita para dar certo.
Só que quando a gente mergulha na densidade da carne, e aqui nós estamos num orbe aonde a materialidade ela sobrepõe sobre o espírito, a gente acaba esquecendo e deixando que todas essas coisas que nós viemos fazendo durante as sucessivas reencarnações se faça novamente. Então, é necessário nós podermos atentar a isso, identificar essas coisas. Todos nós, no final do dia, a gente sabe aquilo que, de certa forma, não foi legal de ter sido feito. Uma atitude, uma palavra, um hábito. O primeiro passo é nós introduzirmos hábitos saudáveis na nossa vida. E não é fácil, tá, gente? Não é fácil, mas é o primeiro passo. Substituirmos os maus pelos bons hábitos. Quando a gente se dá noção disso e começa com essa atitude, certamente a gente vai quebrando essa casca, a gente vai deixando para trás e vamos nos tornando seres melhores, seres mais afetuosos, pacienciosos, tolerantes, que é isso que também tem faltado bastante, né? Para que não demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma se extinga em nós. Olha, isso aqui a gente pode entender como a boa nova, a mensagem que o Cristo nos trouxe para nos libertar. O Consolador prometido que veio, que foi o advento da doutrina espírita, que tanto consolo, esclarecimento nos trouxe também. Então a gente tem que estar atento, a gente tem que manter essa chama viva, porque a palavra do Mestre é um guia, ela é afável, ela é amigável, mas se nós não buscarmos a nossa autoiluminação, se nós não buscarmos fazer diferente, de nada disso vai adiantar. E essa autoiluminação depende de cada um de nós, do nosso livre-arbítrio, da disposição que nós fazemos dele. E diariamente, a todo momento, nós somos convidados a nos autoiluminarmos. Nós precisamos, meus amigos, vencer essa etapa, fazer esse burilamento. A gente procura, principalmente nos tempos de hoje, de internet, de conexão, de marketing, de propaganda, todos nós procuramos viver bem. É mentira? Acho que não tem ninguém aqui que quer viver mal. Eu quero viver bem, com certeza. E uma coisa muito importante é o seguinte: não confundamos jamais humildade com pobreza. Podemos ser pessoas ricas, humildes e caridosas. Podemos ser pessoas pobres, ignorantes e mesquinhas. Trabalhar de forma digna. Isso faz bem também, faz parte da lei do progresso. Mas não basta viver bem, nós precisamos também viver o bem. Está difícil. Está difícil, mas não nos esmoreçamos. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, na ascensão espiritual. Pessoal, isso aqui é Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14, quando ele fala da porta estreita e da porta larga. A porta larga, qualquer um passa. Qualquer um passa. Eu não preciso fazer esforço. Preciso? Nenhum. Ah, mas a porta estreita, essa é difícil. Essa exige um esforço muito grande. E não é qualquer um de nós que está disposto a esse esforço. Por isso, meus amigos, cuidado com os convites que nos chegam também.
Tenho certeza que muitos de vocês que aqui estão numa quarta-feira de feriado, às 8h15 da noite, ouvindo um espírito aqui na frente falando para vocês, um espírito endividado. Se eu fosse puxar meu boleto, meu Serasa, meu Deus do céu, né? Graças a Deus tem um véu da matéria, eu não lembro de nada disso. Mas vocês podem ter certeza que a minha ficha corrida passada, pretérita, é muito maior do que muitos de vocês aqui. Por isso que eu estou aqui hoje trabalhando na doutrina espírita. Mas cuidem dessa porta, evitem a porta larga, porque ela nos desvia do caminho, ela convida a gente para um caminho muito mais tortuoso depois. E nas menores atividades da luta humana, o aprendiz, ele é influenciado a permanecer às escuras. Com certeza, gente. Claro que nós somos convidados a permanecermos às escuras. A gente não está num planeta de provas e expiações? A gente não está num planeta onde a matéria predomina sobre o espírito? Onde as paixões humanas, onde o egoísmo, a sensualidade, o materialismo, tudo isso predomina. E tudo isso nos deixa na escuridão. E faz com que a gente continue naquele estado de letargia, com a nossa alma dormente. É preciso que nós façamos a autoiluminação. Crer, todo mundo crê em alguma coisa. Todo mundo crê. Só que aquele que crê, ele precisa de uma comprovação ali adiante para corroborar com aquilo que ele crê. Já aquele que se autoilumina, aquele que tem fé, ele não precisa de crença. Ele não precisa crer. Porque ele sabe, ele tem uma conexão, um Wi-Fi com Jesus, um Wi-Fi com Deus, que não tem tempo ruim, que não tem nada que corte essa conexão. E quando ele está conectado, quando ele está iluminado, ele passa, ele avança pelas dificuldades que surgem diariamente. Algumas maiores, outras nem tantos. Mas todos nós temos dificuldades, todos nós temos desafios a vencer. E nas palestras comuns, cercam-nos insinuações caluniosas e descabidas nos pensamentos habituais. Recebe 1001 convites desordenado das zonas inferiores. É bom uma fofoquinha? Uma conversa? A gente tem que estar atento, né? As rodas. Então, essas palestras comuns que ele fala, essas sugestões mais inferiores, é a fofoca, gente. É sentar do lado da pessoa, começar a falar, e a gente, se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, é falar mal do nosso irmão, né? Como a gente sabe falar mal do nosso irmão? Só que, graças a Deus, por um lado, a gente esquece que talvez nós tenhamos feito coisas muito piores do que aquilo que a gente está falando mal do nosso irmão. Cuidado. Cuidado ao julgar e ao apontar o vosso dedo. Não tem um ditado que diz que quando você aponta um, tem 3 apontando contra você? É assim. É assim. Cuidado com essas palestras comuns. E aqui, nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis, olha só a expressão que ele usa, difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura se perpetuar. Olha, isso aqui ele fala das dores, são dores que nós mesmos provocamos. Existe uma lei de causa e efeito, uma lei de reparação, uma lei, é um tripé, né, que o Código Penal da Vida Futura nos ensina, que é o arrependimento, a reparação e a expiação. Então, muitas vezes, essas reparações, né, quando se aplica a justiça, elas são dolorosas. Elas são dolorosas, mas faz parte. Que nós sejamos firmes em poder passar, em poder ter fé.
Não crença, mas fé. Fé é fides, é fidelidade. Então, quando eu sou fiel, não tem nada que me tire daquilo ali. Nas ações de trabalho, em obediência às determinações da vida, é muita vez, tá? Não é erro de português não, mas tá? É muita vez. Levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo, é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Olha, isso aqui é o famoso desânimo, né? Ainda mais vai chegando agora no final do ano, parece que a gente vai trazendo aquela carga do ano, vai se tendo um efeito psicológico e a gente vai ficando mais cansado, às vezes mais desanimado. Né? Não parece? Eu particularmente, eu sinto isso. Então ele pede aqui, o Emmanuel, ele faz essa observação para a gente estar atento, para a gente não buscar aqui um descanso no momento em que não é necessário, que não é o momento de descansar, pelo contrário, é o momento de você trabalhar ainda mais, porque às vezes esse descanso, na verdade, leia-se desânimo, pode trazer consequências dolorosas. Ele fala que em desequilíbrio do corpo, esse desequilíbrio do corpo está ligado às nossas viciações, né? O alcoolismo, o tabagismo, drogadição, comida em excesso, tudo aquilo que nos desorganiza de forma psíquica e nos deixa suscetíveis a esse tipo de viciação. Então, não abandonemos a nossa tarefa no meio do caminho. Por mais difícil, por pior que seja a situação que nos esteja apresentada. Eu sempre digo, no momento em que nós mais somos exigidos, é nesse momento em que nós mais crescemos. Seja como funcionário, como irmão, como marido, como pai, como filho. Qualquer desafio. São os momentos em que a gente cresce. Tenham-se consciência disso. E por essa razão, Paulo aconselhava ao companheiro: não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. O que é esse dom de Deus? Todos nós temos um dom. Todos. Todos. Sem exceção. Sem exceção, todos nós trazemos um dom de Deus. E vocês sabem por que nós trazemos um dom de Deus? Se nós pegarmos o perispírito, se eu pegar o perispírito de cada um de vocês, inclua-se eu também, e nós tirarmos uma amostrinha daquele perispírito e fizermos um teste de DNA, sabe o que vai acontecer? Teste de paternidade. Sabe o que vai acontecer? Vai dar paternidade divina. Somos filhos de Deus. Então todos nós carregamos essa centelha de Deus. Todos nós temos um dom. Qual é o teu dom? O que tu tem de melhor? O que te move? O que te tira da cama para ir trabalhar, para estudar? Qual é o teu objetivo? O que tu tem de bom? Todos nós temos. Paulo era Saulo, mas ele tinha um dom. Ele era perseverante, ele era disciplinado. Ele estava usando isso de uma forma errada. E depois que ele se permitiu sair daquela zona trevosa, da escuridão, que ele foi iluminado, ele colocou esse dom para fora e, de novo, ele foi um dos maiores divulgadores da Boa Nova. Ele foi um dos mais disciplinados discípulos do Cristo. Descubra qual é o teu dom. O que Deus te deu de melhor? Tem. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de, ele diz, reerguimento
e reedificação sempre que necessário. Porque ele fala reedificação e reerguimento, porque nós vamos cair. Nós vamos cair, gente, não adianta. Nós somos espíritos imperfeitos. Nós estamos começando a despertar. A nossa alma está começando a despertar. Já tem gente que está vindo na palestra espírita, está estudando na casa, não tem problema, está indo também à igreja, está lá ouvindo o sermão do padre, está colocando em prática aquele sermão do padre ou do pastor. Não tem problema, está tudo certo. Desde que traga moral do Cristo, pode ser aqui na nossa casa, na casa Allan Kardec, pode ser na catedral, aonde seja, mas é importante a gente ter noção de que nós vamos cair. Mas tem uma ferramentinha muito importante para nos auxiliar, que é o orai e vigiai. Vigiai os teus pensamentos, vigiai as tuas ações. Deixa sempre o teu Wi-Fi ligadinho com aquele lá de cima. Não corta a conexão com ele, porque ele vai te sustentar. Eu garanto. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Olha só o que o Emmanuel está dizendo. Ele está dizendo que tu vai cair, tu vai sofrer tentação, tu vai ficar desanimado. Mas ele está dando um conselho de irmão mais velho. E ele tem moral e ele tem propriedade para dar um conselho como este. Sabem por quê? Porque Emmanuel, há 2000 anos atrás, aí por isso que eu vou fazer um merchan, se me permite, a Rosane, desse livro aqui, há 2000 anos. Então, há 2000 anos, sabe quem era Emmanuel? Ele era um senador chamado Publio Lentulus. Ele era um senador arrogante, orgulhoso. Também mandou muitos cristãos para o circo. Não vou dar spoiler, mas o bicho era danado. Há 2000 anos ele era esse tipo de gente. Há 200 anos atrás, Emmanuel já foi um dos que colaborou com a codificação espírita. Então ele tem sim, gente, propriedade para dizer que ele é um irmão mais velho, porque ele passou por tudo isso. Então quando a gente fala que até mesmo aquela pessoa mais ruim, aquele tipo de gente assim que a gente quer distância, que um dia vai ser um espírito puro, tu pode não acreditar. Mas nós temos exemplos, a literatura nos traz isso. Então não desanima, não desanimemos. Já estou encaminhando para o final. E o último trecho dessa obra de Emmanuel é que Emmanuel, se você pegar uma frase dele, você tem uma encarnação para estudar. Do tanto que ele é cirúrgico, pontual nas suas palavras. E ele diz o seguinte, que as sombras do passado nos fustiguem, mas que jamais esqueçamos de reacender a própria luz. Como mensagem final, meus amigos, eu digo o seguinte: uma vela, ela é capaz de iluminar quilômetros de trevas. Uma brisa, um simples sopro é capaz de apagar essa vela. Que nós sejamos essa vela. Que a luz dessa vela seja a nossa autoiluminação, a nossa fé, que contagia a todos aqueles que estejam ao nosso lado. E que a brisa, que são as nossas dificuldades, os nossos tormentos, que essa jamais tenha o condão de apagar essa luz.
Então eu agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigado. E eu convido a todos a fecharem os seus olhos, se posicionarem de forma confortável, com os pensamentos elevados ao nosso Mestre Jesus Cristo, recebendo a energia que aqui já foi preparado nessa casa pela equipe espiritual que a conduz, dando a cada um de nós aqui presente aquilo que nós precisamos para seguir com nossos dia a dia. Senhor Deus, Pai de misericórdia e bondade, nós somos sim espíritos ainda inferiores, espíritos que às vezes caem, mas nós sabemos, Pai, que o Senhor está sempre com os teus braços abertos a nos receber, a nos apoiar e a nos mostrar o caminho do bem, o caminho que um dia conduzirá até o Senhor. Que os bons espíritos nos sustentem, nos intuam sempre com seus bons conselhos e que jamais o desânimo, o desalento sobreponha sobre a nossa vontade de vencer. Obrigado, Deus Pai amigo, querido e amado, e que assim seja.